Sobre esse assunto que o Edu e a Thaís estavam comentando, sempre foi assim. Se você dever para o governo e não pagar, é juro de mora, os caras tomam tudo que você tem e você leva um ferro enorme. E agora o ministro Paulo Guedes vem com essa. E ele vem com mais. Ele vem com a perspectiva de uma reforma que eu espero que não passe, que nada mais é do que uma mordida do leão. Gastam dinheiro pra caramba para manter a governabilidade do senhor presidente da República, com o Centrão gastando aí mais de 30 bilhões de emendas parlamentares, mas você, se tem dinheiro para receber do governo, o governo não tem dinheiro. Então como é que o governo arruma dinheiro para manter o blocão, o Centrão, sei lá como é que chama? Não é? Sempre foi assim. Só que em momento de crise, quando o povo precisa de dinheiro, quando Paulo Guedes interrompeu o auxílio emergencial, no momento mais difícil que a nação passava, queria dar 200 de auxílio emergencial lá atrás. Né? A Câmara queria 500. Ele foi e resistiu. Mas o Bolsonaro deu 600. E com esses 600 o Brasil se virou. Bem ou mal o Brasil se virou, porque o brasileiro estava sem emprego, com fome, com necessidade extrema de sobrevivência. Por que o Paulo Guedes interrompeu o auxílio emergencial, eu não sei. Sinceramente, eu não consigo entender isso. Como agora não entendo essa história dos precatórios aí, principalmente os precatórios federais. Mas isso sempre foi assim. Só não devia ser numa época de emergência absoluta, onde empresas e pessoas precisam ter uma certa saúde financeira para que as empresas contratem as pessoas e não demitam mais gente além dos quase 30, 40 milhões de brasileiros que estão praticamente ao Deus dará, sem ter emprego, batendo na porta todo dia à procura de emprego. É uma situação lamentável. Eu não sei por que resiste tanto o ministro Paulo Guedes da Economia, não sei. Sinceramente, eu não sei qual é a confiança que o Bolsonaro tem nele, se até o mercado financeiro já começa a desconfiar do ministro e o próprio Bolsonaro dá sinais de que quer dividir poder do Paulo Guedes, porque desconfia de algumas políticas financeiras dele e, de repente, põe o Onyx como ministro do Trabalho para diminuir os superpoderes do superministro que está super ferrando o Brasil. Não dá mais. Uma situação extrema como a nossa não dá mais para ficar pagando para o governo, e se você não puder pagar, o cara te corta as duas pernas e você está ferrado. Tem que se pensar no povo um pouquinho, pelo menos um pouquinho. O Paulo Guedes acho que nem sabe o que é povo, nem por foto ele sabe o que é, nem por vídeo ele sabe o que é povo. É lamentável isso e tomara que, na realidade, nós consigamos sobreviver a essa política econômica que vai de mal a pior, porque ninguém come PIB. E vamos ver até onde o Paulo Guedes estica a corda e mantém a paciência do presidente da República, que, por outro lado, também não tem paciência nenhuma. Né? Não tem absolutamente paciência nenhuma. Não adianta o senhor presidente da República ficar com arroubos aí antidemocráticos para voto impresso. Isso aí está sendo discutido na Câmara, como foi dito pelo ex-ministro Marco Aurélio, é PEC. Não há outro caminho que não o democrático. Né? Se alguém decidir favorável ao voto impresso, democraticamente, que se faça o voto impresso. Há necessidade do voto impresso? Não há nenhuma necessidade do voto impresso, do meu ponto de vista. Isso é uma bobagem que o Bolsonaro está com medo de perder a eleição e está confundindo a cabeça de todo mundo. Talvez até para desviar mesmo a apuração da CPI. Por que voto impresso? Quando tinha voto impresso no Brasil, com currais eleitorais, se roubava em resultado de urna pra caramba. Nos Estados Unidos houve já desconfiança de que o Bush foi eleito na Califórnia, com voto lá no papel, e que a eleição foi fraudada. Agora a turma do Trump, numa coisa lamentável que eu jamais pensei ver em vida, talvez em espírito, mas em vida jamais, a maior nação democrática do mundo, teve o congresso deles lá, o Capitólio, invadido por uma turma antidemocrática do pior presidente que já passou da face da terra, que foi o Trump, não é? O pior presidente possível. Os caras invadiram o Capitólio num ato antidemocrático lamentável. O voto lá é no papel.
O Bolsonaro foi eleito eletronicamente, democraticamente, como presidente da República Federativa do Brasil. Se o voto não fosse eletrônico, ele teria sido eleito? Teria sido eleito do mesmo jeito. Como agora também não vai fazer diferença. Se ele ganhar nas urnas, ele ganha nas urnas. Se não ganhar nas urnas, ele perde nas urnas. Acontece que ele não gosta de perder. Tomara que só ele pense assim, que ninguém mais pense assim. Eu lembro que numa entrevista antes da eleição com o Bolsonaro, quando ele tomou uma facada lá no Hospital Albert Einstein, ele me respondeu a uma pergunta dizendo, eu não vou aceitar a derrota. Eu disse, mas isso não é democrático, presidente. Aí ele respondeu de uma forma efêmera, como assim, eu não vou aceitar a derrota porque eu vou fazer tudo para vencer. Não é o que está acontecendo agora. Não adianta dizer de novo que não vai ter eleição, isso não é democrático. Democracia não é meio, é fim. A democracia está acima de todos nós, inclusive acima do senhor presidente, que ele passa, um dia vai passar e a democracia tem que ficar. Porque pode ter uma série de defeitos, mas é o único regime aceitável que existe hoje em dia. Então, não adianta nem ele, nem o general Braga Neto, nem ninguém ficar discutindo termos antidemocráticos, porque eleições já começam com democracia. Não existe democracia sem eleições, nem vice-versa. Isso é um absurdo, não dá para se discutir isso. A gente para pensar até que ponto o presidente vai ficar brincando disso, porque ele não vai brincar mais disso. Eu tenho a impressão que chega um ponto que até ele mesmo vai resolver a parar de falar de voto impresso. Para que falar de voto impresso até as eleições? Significa que ele está com medo de perder as eleições, é isso? Se for, admite logo, olha, eu estou com medo de perder as eleições, então tem que ter voto impresso, que eu acho que vão me roubar. Ele achava que ia roubar da outra vez e ele ganhou a presidência da República. Diz que ia mostrar que houve fraude nas eleições passadas e não mostrou coisa nenhuma. Fraude em eleição passada, coisa nenhuma. Se tivesse prova, teria mostrado. Então, se ele tiver que ser eleito, ele vai ser eleito democraticamente pelo voto eletrônico, como vem sendo mantido aí há muito tempo no Brasil. E o resultado das últimas eleições foi contestado por ele? Não, porque ele venceu. Se ele venceu eletronicamente, democraticamente, ele está eleito, por que subverter as coisas agora? Qual é a necessidade do voto impresso? Agora, se alguém no Congresso decidir, representando o povo, que o voto tem que ser impresso, a meu ver, não precisa ser impresso. Eu repito, digo, sou contra voto impresso, não há necessidade. Temos as urnas eletrônicas e confio nelas e pronto, acabou. Mas se alguém decidir democraticamente, vai decidir democraticamente. Não adianta pressão. Pressão só vai criar confusão. E, de repente, brincando de confusão, se arruma confusão. Eu não sei o que vai virar do Brasil. Faminto, sem emprego, sem perspectiva, doente. Eu não sei o que vai virar do Brasil. Essa situação que já está ruim pode ficar bem pior. Eu repito, não brinquem com democracia, porque democracia não é meio, democracia é fim. E só existe um caminho no Brasil, que são eleições com voto eletrônico, até agora mantido, e pronto, acabou. Vai fazer campanha, vai se fazer presente, vai dizer que o seu governo merece uma reeleição. É isso que tem que fazer. Correr atrás do resultado. Porque isso dá sinais de fraqueza quando o cara fica contestando regra do jogo antes de entrar em campo. Ele ganhou na mesma regra. Se ele ganhou na mesma regra, se tivesse perdido da mesma regra e disputasse a primeira eleição, porque me roubaram lá atrás. Não, não roubaram, ele ganhou, ele é presidente da República. Para com essa bobagem, vamos disputar o jogo democrático e pronto, acabou. Quem ganhar nas urnas, acabou. É o presidente do Brasil. Se ele acha que ele fez por merecer ser presidente do Brasil, vai pro jogo, vai pro pau. Ele é um cara corajoso, ele não tem medo de nada. Então vai pro pau, já que é corajoso, não tem medo de nada. Mas ir pro pau dentro das regras é uma coisa, ir pro pau antidemocraticamente jamais. Isso não é aceitável. Eu não quero nem discutir isso aí, porque é uma coisa tão tola de ficar discutindo isso, que é uma bobagem tão grande ficar discutindo isso. Eu repito, democracia não é meio, é fim. E não existe outra palavra que resista no mundo de hoje que não seja democracia. Quer ganhar o jogo?
vai lá e disputa com as regras do jogo e fim de papo. Sem muita discussão. Tá? Sem nenhuma discussão. Isso não cabe discussão. Cabe, está sendo discutido lá onde deve ser discutido através de PEC, e se não for aprovado, não foi aprovado e acabou. E aí aceita-se a regra do jogo e vai para o jogo. É simples desse jeito. Bom, eu fiquei boa parte da madrugada aí assistindo os Jogos Olímpicos. Muita alegria em ver atletas conseguindo vitórias maravilhosas, né? As meninas da vela, que já têm experiência, apesar de jovens, um bicampeonato, numa classe que foi criada aqui no Brasil. Né? Uma delas, filha do Tobin, que eu tive prazer de entrevistar, acho que uma ou duas vezes, Tobin Grael. A outra também, uma velejadora fantástica, Martina. São duas velejadoras maravilhosas e conseguiram a vela, mais uma vez, um ouro que vem da vela para o Brasil. Mais emocionante, impressionante, fora do comum, uma final dos 400 metros com barreira. O nosso Alisson, de São Joaquim da Barra, fica perto de Ribeirão Preto. Menino que teve um acidente quando era menininho, pequenininho, teve um acidente com uma panela quente. Isso acontece com muita frequência, principalmente em casa de gente pobre. Ele foi queimado no corpo inteiro, as marcas são claras. Ele não esconde as marcas, pelo contrário, ele deve ter passado dificuldade com essas marcas, com essa questão de bullying e tudo mais, mas para ele o mais importante é o que é importante para todos nós, é a alma, o talento, independe de aparência, e esse menino deve ter enfrentado não 400 metros com barreiras, mas uma vida inteira com barreiras. E ele superou essas barreiras de uma maneira fantástica, consegue um pódio olímpico, onde o medalhista de ouro é um cara da Noruega ou Dinamarca, acho que é Noruega, que o cara ele já chegou na Olimpíada do ano que vem, bateu um recorde excepcional que era dele mesmo. Tanto que o americano chegou em segundo lugar e o Alisson em terceiro lugar. Tanto que o Alisson, quando olhou para os resultados, falou, pô, todos eles bateram um recorde olímpico. Todos, mesmo os que chegaram atrás do Alisson, menos o último colocado. Na bateria, todos bateram um recorde pessoal, um recorde olímpico, ou coisa parecida. E o menino da Noruega bateu o recorde mundial, porque corre muito, mas corre demais. E o Alisson só tem 21 anos. E humilde, dando entrevista, dando um show de humildade tão bacana, falando da família dele, no treinador, dos amigos, né? Agradecendo os patrocinadores, de uma humildade esfuziante, mostrando o quanto vale uma medalha de bronze. Não interessa a cor da medalha, todo medalhista brasileiro já merece ouro independente da cor da medalha, porque as dificuldades que o brasileiro tem para enfrentar em Jogos Olímpicos, em competições internacionais, são dificuldades que a gente já conhece. É um país que não investe no esporte. Quando faz que está investindo, tem gente roubando. João Avelange, Ricardo Teixeira com o CBF, que aliás o Brasil consegue passar depois de um jogo não muito bom, mas vai para as finais, ou contra a Espanha ou o Japão, que estão jogando agora. Na verdade, o Brasil passou com dificuldade, o goleirão pegou pênalti. Eu não vi o jogo, porque dessa hora eu cochilei, mas o Brasil pegou pênalti, e o goleiro pegou pênalti e vai para a final. Ou contra a Espanha ou contra o Japão. Tomara que seja contra o Japão, porque a Espanha tem um time melhor que o Japão, mas mais uma vez, pela terceira vez consecutiva, o Brasil vai para a final olímpica de futebol. Fantástico. A gente esperava que a nossa seleção principal tivesse esse mesmo espírito olímpico. Mas eu estava dizendo, até os atletas que perderam, né, os meninos da canoagem ainda há uma chance para que um deles consiga medalha de ouro, e ele falou que vai conseguir medalha de ouro, o Isaquias, que com o Jack não conseguiram chegar a uma medalha, não conseguiram chegar a um pódio, mas ele tem a prova individual e ele disse que vai sair de lá com ouro. Esse Isaquias é um baiano arretado, mas arretado mesmo. Agora, os atletas que perderam, você vê que eles perderam por falta de apoio, não tem apoio. Não tem apoio governamental, dificilmente o cara tem
patrocínio. O Brasil está em 18º, 17º na qualificação geral, já é uma grande conquista. Já é melhor que no Rio de Janeiro, onde a gente preparou as Olimpíadas para ter mais medalhas e não ganhou. Onde tinha aquele Nussmann ladrão, que acho que derreteu o ouro de medalha, roubou ouro. E era um absurdo, e era tido como herói. Aquele cara do vôlei, lembra? O tal de Nussmann? Ladrão, que nem o Marinho, e daí por diante. Bom, mas enfim, os atletas brasileiros, só de estarem na Olimpíada, já merecem medalha de cara. Sem falar do Ítalo, que a gente entrevistou aqui no surf, que meteu uma medalha de ouro, na Fadinha, que foi fantástica, na Raíssa, na Rebeca, que a gente falou com a mãe dela antes da medalha de prata, a sua segunda medalha, a medalha de prata, e depois conseguindo a medalha de ouro no salto lá no cavalo, que é um negócio assim impressionante que essa menina fez. E a mãe dela dizendo da dificuldade que era para conseguir uma prata. Imagina, então, logo depois ela conseguiu um ouro. Uma prata e um ouro. E a mãe dizendo que ela tinha que levar a filha andando a pé não sei quantos quilômetros. A senhora, eu disse para ela, a senhora que merecia uma medalha de maratona, de tanto levar a filha a pé, porque não tinha dinheiro para pagar a condução. Então ia a pé. Ia a pé. Era uma coisa assim fantástica. E como a Rebeca, a história da maioria, grande maioria, dos atletas brasileiros que não tem incentivo governamental nenhum, que tem que chorar atrás de patrocínio para conseguir chegar à Olimpíada. É um milagre o Brasil conseguir essas medalhas, não importa a cor da medalha, não importa se é ouro, prata ou bronze. Pô, só do cara conseguir uma medalha é impressionante. E as meninas e os meninos que passam raspando por uma classificação de uma grande final e pedem desculpas por não ter dado o seu melhor. A maioria pede desculpas por não ter conseguido o seu melhor. Desculpas devíamos pedir nós a eles, enquanto país, pela falta de incentivo que esses meninos têm. Mas a honra de cada um deles é um negócio assim, fora do comum. Fora do comum, porque, na verdade, a competição em si, para o brasileiro, é a máxima do tal de Pierre de Coubertin, que disse há muito tempo atrás, acho que das Olimpíadas, sei lá, da Grécia moderna, não é? Lá por 1800, não sei se foi isso, mas o tal de Pierre de Coubertin, o barão, disse o seguinte: o importante é competir. No caso do Brasil é mesmo, o importante é competir, porque a maioria dos atletas não tem a mínima condição nem de comer, não tem nem nutrição, não tem nem base para isso. E quando chegam às competições, aí sim se faz uma alimentação especial, mas e até chegar lá? Muitos passaram fome até chegar lá. Não só o Brasil, de outros países também, mas o Brasil especialmente, porque nós somos um país pobre, somos uma economia rica, uma divisão de renda canalha, porque tem muito pobre, a maioria é pobre, muita gente não tem o que comer e pouca gente é rica no Brasil. Então o Brasil é um país pobre, muitos desses meninos não tinham nem o que comer na infância. Esse é o detalhe. Então, por isso tudo, esses meninos têm que ser presenteados com uma grande recepção, com medalha ou não, porque já são verdadeiros heróis de competir na competição da vida. Na competição da vida. O menino do bronze disputou no boxe, agora estava assistindo, logo de madrugada, 4h30, 5 horas da manhã, sei lá, contra um atleta cubano já experiente e tal. Ele ganhou bronze porque o cara é melhor preparado do que ele. Em Cuba, que é um país muito mais pobre que a gente, os caras têm um investimento no esporte que é uma coisa impressionante. Deveriam investir em gente também, né? Porque lá o pessoal não aguenta mais viver a situação que Cuba está vivendo, muito pelo embargo americano, claro, mas o povo morre de fome. Passa uma situação difícil pra caramba. Tem uma situação médica boa e tal, mas não tem o que comer. Os Estados Unidos fecharam um bloqueio desde a época da invasão da Baía dos Porcos, quando os soviéticos da época botaram aqueles mísseis, tentando apontar os mísseis para os Estados Unidos, houve a invasão da Baía dos Porcos, de lá para cá um embargo enorme americano em cima de Cuba, que sufoca a população de Cuba, que não tem nada a ver com o regime, mas está lá morrendo de fome. Né?
Esses atletas, e mesmo assim esses atletas recebem incentivo do governo. Aqui não. Aqui nós não damos um incentivo para os nossos atletas. É um povo pobre também, paupérrimo. O povo brasileiro morre de fome, principalmente nessa crise, né? Humanitariamente a gente tem preocupação com Cuba, mas é claro que a gente preocupa-se muito mais com a situação do Brasil, que não tem embargo nenhum, e tem gente morrendo de fome desgraçadamente no Brasil, gente que precisa ser acudida com essa miséria desse auxílio emergencial, que esse cara, ao invés de continuar com os R$600, interrompeu para dar 175, 250 e 370. Queria saber se ele consegue tomar um café da manhã com isso aí. É um absurdo fazer isso com o povo brasileiro. E é esse povo brasileiro, e é desse povo brasileiro, que parte a maioria dos atletas, a maioria dos atletas que lá está é de gente paupérrima, de gente de formação pobre, que enfrenta dificuldades pra caramba desde que nasceu, e que já luta por vencer as barreiras da vida, quanto mais ficar tirando peso, pulando barreira, conseguindo no skate medalhas excepcionais, no surf medalhas excepcionais, medalhas fantásticas. A vela já tem um pouco mais de estrutura, não é? Já é uma estrutura mais familiar, e outros esportes aí que conseguiram conquistar medalhas históricas. O próprio tênis, que conquista uma medalha de bronze histórica, a primeira medalha do tênis em que pese a gente ter grandes jogadores que participaram de competições de tênis, foi a primeira medalha do tênis. Então, nós temos que ficar prontamente satisfeitos com os resultados do Brasil. Se assim não fosse, se não tivesse nenhuma medalha de ouro, nem de prata, nem de bronze, já tinha que dar a medalha por honra ao mérito para esses meninos e meninas que são fantásticos e que participam dessa competição de uma maneira incrível, de uma maneira a nos deixar extasiados. Eu não sei porquê, eu fico chorando até no pódio dos outros. Até quando o outro cara ganha medalha, porque muitos deles também passam dificuldades. A maioria deles também passa dificuldades. Você vê que lá a maioria é de gente humilde, que chegou na base da luta, da garra, com bolsa de estudo, mesmo em países ricos. Você vê que é gente humilde que chega lá, não é? Então, no momento da premiação, dos hinos de outros países e tal, eu começo a chorar só de pensar na dificuldade que essas pessoas tiveram de chegar a um ouro, prata ou bronze olímpicos. E, repito, o importante mesmo para um país como o Brasil é competir, formar talentos, é claro, mas os talentos que são formados, a maioria na base da garra, da luta, como é o povo brasileiro de uma maneira geral. Deixa eu ver a posição das medalhas aqui do Brasil. Eu tenho que usar aqui, vamos ver, o quadro de medalhas, olha. Chile em primeiro com 69 medalhas e o resto não carrega aqui. O Brasil acho que está entre 18º e 17º. Segundo lugar deve ser os Estados Unidos, mas o quadro simplesmente não carregou aqui. Deveria ter carregado o quadro de medalhas, mas o Brasil está lá, numa posição acima do que já foi a posição do Rio de Janeiro, e tem mais medalhas garantidas aí, pelo menos 3, uma no boxe, uma no futebol, outra não sei qual é. Tem o Isaquias que pode conquistar no mínimo medalha de bronze na canoagem, tem medalhas por vir, mas a meu ver, só por competir o Brasil já foi longe demais, e sendo melhor aqui no Rio, onde foi tudo preparado para se ter mais medalhas, a gente tem que dar parabéns para os nossos atletas olímpicos que só de estar lá já são excepcionais. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.